A favela de Santa Isabel parecia suspensa entre dois mundos naquela noite abafada. Um purgatório de concreto e zinco, sufocado pelo abraço implacável do verão carioca. O calor do dia, longe de se dissipar com o cair da noite, permanecia impregnado na estrutura de cada barraco, irradiando das paredes de tijolo aparente e do asfalto remendado das vielas. O ar, pesado e úmido, grudava na pele como um pano molhado, transformando cada respiração num esforço consciente. No alto, a lua cheia, uma esfera, pálida e doentia, surgia e desaparecia por trás de um véu de nuvens pesadas e escuras, como se também tivesse medo de olhar para o labirinto de sombras que se estendia abaixo. As ruas estreitas, artérias tortuosas que pulsavam com vida durante o dia, estavam agora quase desertas, mas não silenciosas. O silêncio absoluto era um luxo que Santa Isabel não conhecia. Em algum canto distante, perdido na teia de becos, um rádio desafinado insistia em tocar uma canção antiga, a melodia melancólica vazando por uma janela e se dissolvendo na noite. Mais perto, passos apressados ecoavam com uma urgência nervosa, misturados ao latido inquieto e intermitente de cães que sentiam algo que os humanos ainda ignoravam. E havia ainda um som mais perturbador, mais profundo, algo que não se encaixava no repertório costumeiro da favela. Um uivo de lobisomem atravessou o ar, uma nota grave e prolongada que parecia nascer das próprias entranhas da terra. O som era tão real, tão visceral, que fez até o barulho das goteiras que pingavam das calhas enferrujadas parecer cessar por um instante, como se a própria noite prendesse a respiração em respeito ou em terror. Léo caminhava com um cuidado que beirava a paranoia, a câmera profissional presa ao peito como uma armadura frágil, os olhos dilatados tentando devorar a escuridão. Ele se dizia que não estava ali como um simples curioso, um abutre em busca de desgraça, mas como um jornalista faminto por provas, um cronista da verdade disposto a escrever a definitiva história do lobisomem que muitos, incluindo seu editor, chamavam de lenda urbana, delírio coletivo. A verdade era que a ambição e o medo travavam uma guerra fria em seu estômago. As mãos suadas seguravam firme a lanterna de LED, mas o facho de luz tremia, traindo o nervosismo que ele se esforçava tanto para esconder. Ao lado, um passo atrás, Ana Paula avançava com a calma metódica de quem passa os dias dissecando corpos e estudando doenças, mantendo uma compostura que beirava o antinatural. Para ela, aquilo era um estudo de campo sobre histeria em massa, uma chance de entender como o medo podia adoecer uma comunidade. Na mochila de lona, porém, ela não levava apenas cadernos de anotações e canetas. Levava gaze, álcool isopropílico e material de sutura. Uma concessão pragmática à possibilidade de que a lenda tivesse dentes bem reais. O cheiro alcançou suas narinas antes mesmo de dobrarem a esquina. Não o odor comum de carne crua de um açougue, mas algo mais complexo e repulsivo. Era um cheiro metálico e adocicado de sangue fresco, misturado com o suor ácido do pânico e um fedor animal, almiscarado e selvagem, como se a rua inteira tivesse sido tomada por uma fera territorial. Rafa fechava a retaguarda, uma muralha de músculos tensos. Ex-policial expulso por uma brutalidade que a corporação não pôde mais ignorar, ele conhecia a favela de uma forma que nem Léo nem Ana jamais conheceriam. Ele sabia como cada sombra podia esconder tanto um assaltante oportunista, quanto algo infinitamente pior. Seus olhos, no entanto, não denunciavam apenas tensão. Havia neles um brilho de reconhecimento relutante, uma memória ancestral despertada pelo uivo que o transportava para as histórias de sua avó no sertão. "O que foi isso?" murmurou Léo, a voz pouco mais que um sopro, depois que o uivo cortou o ar novamente, desta vez mais perto, mais faminto. O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como se as paredes de tijolo cru da favela fossem caixas de ressonância para o grito de um inferno particular. "Não é humano", disse Rafa, a voz seca, cortante,
recusando-se a dar nome ao óbvio, pois nomear era admitir. Poucos passos à frente, um grito feminino despedaçou a noite. Não foi um grito de susto, mas de dor e terror puros, um som que se rasgou no ar e terminou abruptamente. O estilhaço agudo de vidro de uma janela acompanhou o som, seguido por um silêncio sufocante, mais pesado e ameaçador do que qualquer barulho. O trio correu, os tênis batendo, no asfalto molhado e escorregadio, e parou diante de uma casa abandonada, uma carcaça de alvenaria com janelas vazias como olhos mortos. A porta, já entreaberta, rangeu ao ser empurrada por Rafa, revelando uma cena que faria qualquer cético repensar a noção de realidade. Uma jovem, não mais que uma adolescente, jazia caída no chão de cimento frio, a respiração entrecortada em soluços molhados. Ana se ajoelhou imediatamente, o instinto médico sobrepujando o choque inicial. O chão de cimento era frio e úmido contra seus joelhos, e o cheiro de sangue se intensificou, quase a sufocando. Ela tocou o braço ensanguentado da vítima com dedos treinados para serem firmes, mas que agora tremiam levemente. Ali, sob a luz trêmula da lanterna de Léo, estavam, nítidas e inconfundíveis, as marcas de lobisomem. Uma série de perfurações profundas e brutais, dispostas num arco que só poderia corresponder a uma mandíbula. As bordas da ferida não eram limpas como as de uma faca, nem irregulares como as de uma mordida de cachorro. A carne estava dilacerada, arrancada com uma força que sugeria um animal de tamanho impossível, como se a mandíbula que a cravou tivesse a intenção de arrancar o membro inteiro. Ana tentou racionalizar, buscar em seu vasto repertório acadêmico uma explicação. Um cão de grande porte, talvez um pitbull ou um rottweiler. Não. A distância entre as perfurações era grande demais. A profundidade sugeria presas com centímetros de comprimento. Ela está ferida. Precisamos ajudá-la. A voz de Ana saiu tensa, profissional, um farol de lógica num oceano de pavor. Ela abriu a mochila, as mãos buscando gaze e desinfetante, mas os olhos da garota no chão rodavam, assombrados, focados não neles, mas no vão escuro da porta por onde haviam entrado. Ela balbuciava palavras quebradas, sílabas de puro terror. Olhos fogo cheiro. Isso não é um cachorro nem ladrão. Rafa recuou um passo, a mão instintivamente perto do cabo da arma que carregava ilegalmente sob a jaqueta. Sua voz era um sussurro grave, a confirmação de um medo que ele carregava desde a infância. Isso é outra coisa. O ambiente parecia se transformar a cada segundo, a própria física do lugar se curvando à presença que se aproximava. O cheiro de esgoto e mofo que dominava a casa abandonada estava sendo ativamente suplantado por outro aroma, mais feroz, de pelo molhado, terra úmida e carne podre. A casa exalava uma aura sobrenatural, como se suas paredes úmidas fossem testemunhas silenciosas de inúmeros ataques de lobisomem ao longo dos anos. Nas paredes onde o reboco descascava, Léo iluminou com a lanterna e sentiu o coração apertar no peito, um nó gelado de pavor. Havia riscos que lembravam garras, mas eram mais do que isso. Eram sulcos profundos, arranhões verticais que penetravam o reboco e o cimento até revelar o tijolo cru por baixo, como se algo com unhas de aço tivesse tentado escalar ou simplesmente descarregado uma fúria titânica. Ele estava diante de sinais que reforçavam não apenas o mito do lobisomem, mas a aterrorizante possibilidade de que aquele fosse um lobisomem real, vivo, caçando na escuridão da cidade. De repente, o silêncio tenso foi esmagado por um estrondo vindo do fundo da casa. O chão de madeira podre tremeu levemente, e a sombra colossal de algo muito maior que um homem surgiu no vão da porta por onde eles haviam entrado, bloqueando a única saída. Os três congelaram, transformados em estátuas de pânico. A lanterna de Léo, agora firme em sua mão por pura adrenalina, revelou por um instante o pesadelo em sua forma mais pura. Olhos brilhantes, de um âmbar incandescente, que refletiam a luz não como os de um animal,
mas como se fossem cacos de vidro em chamas. O corpo era coberto de pelos grossos, escuros, mas não uniformes. Entre as mechas pretas e marrons, a pele por baixo era visível, cruzada por cicatrizes antigas e novas, lembranças de batalhas antigas e caçadas recentes. As garras, longas e recurvadas como foices de obsidiana, rasgavam o cimento ao tocar o chão, soltando faíscas minúsculas. O lobisomem da favela, parte lobisomem urbano e parte criatura ancestral saída do mais profundo folclore brasileiro, era a prova viva e pulsante de que a lenda do lobisomem não pertencia apenas ao sertão ou às aldeias afastadas. Ele estava ali em Santa Isabel, no coração da metrópole. "Corram!" gritou Rafa, e a ordem partiu como um estalo de chicote, quebrando o feitiço do terror. A adrenalina inundou seus corpos. O trio agarrou a vítima ferida, o corpo dela mole e pesado, e tentou arrastá-la para os fundos da casa. Mas a criatura avançou. Não correu, deu um único passo, longo e poderoso, que cobriu metade da distância. O rugido que soltou não foi um som, foi uma força da natureza, um trovão dentro de um quarto fechado que fez o ar vibrar e os ouvidos de todos doerem. Ana quase perdeu o equilíbrio, mas Rafa a puxou pela gola da camisa. O grupo desesperado escapou por uma janela quebrada nos fundos, caindo sobre uma pilha de lixo e entulho do lado de fora, correndo pela viela alagada, enquanto atrás deles o barulho de madeira se partindo e paredes sendo demolidas ecoava. A cada salto sobre as poças de água suja, o som do ataque de lobisomem parecia mais próximo. A respiração ofegante da fera, um sopro quente e fétido em suas nucas. Léo, ofegante, o pulmão queimando, ainda tentava manter a câmera ligada, o dedo pressionando o botão de gravar como a última prece de um ateu, uma tentativa desesperada de provar ao mundo que a transformação em lobisomem não era apenas uma invenção de mentes supersticiosas. Ao alcançarem uma rua um pouco mais larga, iluminada pela luz solitária e bruxuleante de um poste, o som da perseguição cessou abruptamente. Restou apenas o gotejar da chuva que recomeçava e o bater acelerado e descompassado de seus próprios corações. O trio sabia, com uma certeza que gelava a alma. Não era mais boato, não era lenda, não era histeria. Aquela era a confirmação de que o lobisomem existe, e ele estava solto na favela. A primeira noite da caçada ao lobisomem havia começado, e eles eram a isca. Se este caso te arrepiou, inscreva-se no Sombras do Terror e ative o sininho. Aqui, toda noite esconde algo que você não imagina. A madrugada parecia ter sido arrastada à força sobre Santa Isabel, um manto pesado e encharcado que abafava qualquer vestígio de normalidade. A chuva, que no começo da noite apenas cintilava nas telhas de zinco, havia se transformado em uma cortina espessa e implacável, varrendo os becos com uma fúria fria, levantando o cheiro primordial de barro, ferrugem e o lixo acumulado, que era a epiderme da favela. O beco onde os moradores diziam ter acontecido o último ataque de lobisomem estava silencioso demais. Não era um silêncio de paz, mas um vácuo, uma ausência de som tão profunda que parecia ter peso e forma, como se o próprio tempo tivesse parado ali, traumatizado pela violência que testemunhara. As paredes suadas, cobertas por camadas de grafites lavados pela água, refletiam a luz doentia de um fio de luz que piscava no alto de um poste, morrendo e renascendo a cada segundo. O barulho das goteiras caindo sobre uma placa de metal retorcida criava um ritmo seco e irregular, uma tortura auditiva que só servia para aumentar a tensão. Um cachorro magro, de pelo colado aos ossos e encharcado até a alma, observava o trio debaixo de uma Kombi abandonada, mas em vez de latir ou rosnar, ele apenas recuou para o fundo da escuridão, os olhos brilhando com um medo ancestral, como se reconhecesse um perigo que transcendia a lógica humana. Léo liderava o grupo, a lanterna numa mão, a câmera ainda presa ao pescoço como uma extensão de seu corpo. Seu rosto estava duro, uma máscara de determinação profissional, mas os olhos, dilatados e inquietos, denunciavam a ansiedade de quem procura provas,
não apenas para uma reportagem, mas para confirmar a própria sanidade. A lembrança da jovem atacada, do sangue em suas mãos e das marcas de lobisomem na pele dela, ainda lhe feria a mente como um caco de vidro. Em seu celular, com a tela trincada e úmida, um rascunho de título piscava no bloco de notas. Lobisomem na noite, favela sitiada pelo medo. Ele apagava e reescrevia, as palavras parecendo ocas e sensacionalistas diante da magnitude do terror que sentira. Não queria apenas uma manchete, queria evidência irrefutável, algo que pudesse mostrar ao mundo sem ser taxado de louco. Ana o acompanhava um passo atrás, o cabelo molhado colado ao rosto, mas o foco de seu olhar era feroz. A adrenalina da fuga havia sido substituída por uma necessidade fria e analítica de compreender. Com uma lanterna menor, de feixe concentrado, ela varria o chão metodicamente, até encontrar algo que fez seu sangue gelar. Uma depressão profunda na lama, larga e alongada, claramente não humana. As bordas eram irregulares, como se garras longas e pesadas houvessem rasgado o barro ao se firmarem para um impulso. Agachou-se, o coração martelando contra as costelas, e mediu mentalmente a distância até a próxima marca, parcialmente apagada pela água. Eram pegadas, uma trilha que conduzia até o fundo do beco, onde o matagal invadia os restos de uma construção demolida. Aqui, pegada grande e estranha demais para ser de cão, murmurou ela, a voz baixa, quase para si mesma, como se verbalizar a descoberta a tornasse real demais. Rafa, sempre na retaguarda, aproximou-se, movendo-se com uma economia de movimentos que denunciava anos de treinamento. Ele farejava o perigo com os olhos, lendo o ambiente. O beco respirava, lentamente pela janela fechada de um barraco, de onde exalava um cheiro azedo de pinga velha e cigarro frio. Ele não gostava daquele silêncio. Na polícia, aprendera que o silêncio era o precursor da violência. Se for truque, é bem feito. Mas não parece truque, disse ele, a voz grave ecoando no beco úmido. Léo se ajoelhou ao lado de Ana, o clique da câmera soando obscenamente alto. A tela de LCD revelou detalhes que a olho nu eram quase imperceptíveis. Pelos escuros e grossos estavam presos nas bordas de barro da pegada. Alguns eram negros como o piche, outros tinham um brilho prateado, como se anunciassem a idade e a experiência do caçador. Fotos de lobisomem, pensou Léo, com uma ironia nervosa que se desfez em puro medo. Não havia nada de engraçado naquilo. Ana, com precisão cirúrgica, abriu um pequeno frasco de álcool da sua mochila e, usando uma pinça, guardou as amostras. Cada pelo era um sinal de lobisomem, uma prova física do inexplicável. O celular de Léo vibrou no bolso, um zumbido, estridente que os fez saltar. Era o Dr. Luiz, o antropólogo que ele havia contatado dias antes, quando os primeiros boatos surgiram. Do outro lado da linha, a voz grave do estudioso rompeu o chiado da chuva e da má conexão. Vocês estão no beco do matadouro antigo? Encontramos pegadas e pelos. O senhor disse antes que podiam ser sinais de lobisomem. Isso bate com seus estudos? Perguntou Léo, tentando manter a voz firme. Houve uma pausa pesada, preenchida apenas pela estática. Depois, o tom. Paciente e cansado do professor respondeu. Em muitos relatos de lobisomem no Brasil, principalmente no interior de São Paulo e em vilarejos do Nordeste, os padrões se repetem. Falam de um cheiro animal forte, pegadas profundas que sugerem um peso impossível e garras que deixam cicatrizes até no cimento. Alguns o chamam de lobisomem cemitério, quando o veem rondando túmulos em noites de lua cheia, outros de lobisomem floresta, nas bordas de matas onde a civilização termina. Tudo isso faz parte do folclore, do mito do lobisomem. Mas não se engane, meu jovem. O folclore é apenas o nome que damos aos relatórios de sobrevivência dos nossos ancestrais, e nem por isso ele deixa de deixar rastros. Sentem cheiro de quê? Ana tomou o telefone. Pelo molhado, ferro velho, e o uivo de antes ainda parece preso nas paredes. Isso.
Isso é típico do que os antigos chamam de lobisomem brasileiro. Ele é um oportunista, se adapta. Da lenda do lobisomem sertão, que caçava gado, ele correu para as cidades e virou lobisomem urbano. Ele não precisa mais da mata, ele tem os becos. Não ignorem absolutamente nada. As palavras do Dr. Luiz ecoaram no ouvido de Léo. O que era para ser uma matéria sobre superstição havia se transformado em uma crônica de sobrevivência. Aquela criatura parecia ser, de fato, um lobisomem real. Foi então que um som os interrompeu. Primeiro, o arrastar lento de um chinelo na lama, um som hesitante, cansado. Depois, o clarão súbito de um isqueiro, riscando o escuro, iluminando por um segundo um rosto enrugado. Um velho franzino de olhos trêmulos e voz gasta pelo tempo e pelo fumo surgiu da sombra de um portão. Viu uma sombra grande, peluda, passou sem pressa, como quem conhece cada saída deste inferno. Minha mãe, lá no sertão, falava das lendas de lobisomem. Eu sempre ria, mas ontem o uivo de lobisomem não entrou só pelo ouvido. Entrou pelo estômago, gelou a espinha. O velho deu uma tragada profunda no cigarro de palha, a brasa iluminando seu rosto assombrado, e se recolheu para a escuridão, deixando para trás apenas um rastro de fumaça e um silêncio ainda mais pesado. Léo anotou no celular, os dedos trêmulos. Avistamento de lobisomem, testemunha ocular, sombra grande, peluda, andar calmo, dominante, uivo que causa reação física. De repente, passos pesados e decididos ecoaram do outro lado do beco. 4 sombras surgiram no fim da viela. A chuva criava uma cortina que distorcia suas formas, mas o tilintar de um cordão de metal grosso e o arrastar de couro molhado anunciaram quem era antes que pudessem vê-lo Zeca. O sorriso frio, adornado por um dente de ouro, apareceu antes do resto do rosto. Bonitas as fotos. Vão postar onde? No jornal da cidade ou no livro de contos de fadas? Perguntou ele, a ironia pingando de cada palavra. Ana guardou instintivamente o frasco com as amostras. Rafa se interpôs entre eles, o corpo tenso como uma mola prestes a disparar. Não estamos atrás de vocês, Zeca. É outra coisa, Léo tentou explicar, a voz soando mais fraca do que gostaria. Zeca riu, um som curto e sem humor. Aqui não é safari, jornalista. É a minha favela. Quem manda nesta porra sou eu. Essa noite, com bicho ou sem bicho, não é de vocês. Atrás deles, na direção que o velho apontara, um vulto correu paralelo ao muro, rápido demais para ser identificado. Uma mancha de escuridão se movendo contra a escuridão. Ninguém soube dizer se era uma sombra projetada ou um bicho de verdade, mas a sensação foi a mesma em todos eles. A favela inteira estava em silêncio porque algo muito maior, muito mais antigo, caminhava por ela. O trio recuou lentamente sem virar as costas para Zeca. O cachorro magro, que observara tudo, continuava encolhido debaixo da Kombi, como se fosse o único ali a ter certeza absoluta do que estava acontecendo. Havia uma fera solta naquelas ruas, e os homens com armas eram apenas a segunda maior ameaça da noite. A chuva havia diminuído para uma garoa fina e persistente, mas o ar da favela continuava denso, quase sólido, um caldo grosso de umidade, medo e exaustão. As vielas encharcadas refletiam a luz esverdeada e fantasmagórica de postes que falhavam, lançando sombras que se contorciam nos muros como criaturas vivas. Léo, Ana e Rafa haviam recuado para uma casa em ruínas, um esqueleto de alvenaria que oferecia a ilusão de segurança. Telhas quebradas no teto permitiam que gotas de chuva caíssem com a precisão de um metrônomo irregular. Cada pingo sobre o chão de cimento rachado, marcando o tempo de uma espera angustiante. O silêncio. Entre eles era pesado, uma massa palpável preenchida apenas pelo gotejar e pelo roçar distante de algum galho levado pelo vento, que soava como unhas arranhando uma porta. Ana, encostada numa parede úmida que lhe gelava as costas, limpava as lentes dos óculos com um pedaço de gaze limpa de seu kit. A mão tremia, não pelo frio, mas pela memória recente e vívida das marcas de lobisomem na jovem ferida.
A estudante de medicina tentava, com um esforço hercúleo, racionalizar dilaceração profunda, laceração por avulsão, choque hipovolêmico. Eram termos clínicos, barreiras de linguagem que ela erguia contra o horror. Podia ser obra de um animal grande, talvez um cão selvagem com raiva, anormalmente agressivo, mas a simetria da mordida, a força necessária para esmagar o tecido daquela forma. E o uivo de lobisomem ainda vibrava dentro dela, uma ressonância fantasma em sua caixa torácica, lembrando-lhe que a razão tem limites e que o instinto, às vezes, conhece verdades que a ciência ainda não catalogou. Rafa, sentado sobre um caixote de madeira podre, afiava a lâmina de seu canivete de combate com uma calma exagerada, quase performática. O som do metal raspando contra a pedra de amolar era repetitivo, hipnótico, um mantra sônico para controlar o medo que ameaçava transbordar. Ele já ouvira muitos relatos de mortes violentas em seus anos de polícia, já vira cenas de crime que fariam o diabo vomitar, mas nunca uma que misturasse tanto o conhecido, a violência brutal da favela, com o absolutamente impossível. No sertão onde crescera, as tias-avós de rostos vincados como mapas antigos falavam do lobisomem nordeste, de como a lua cheia trazia a maldição, mudando homens bons em feras sedentas por sangue. Ele sempre rira, chamando de lenda, de história para assustar criança. Agora, porém, o riso lhe pesava como ferro na boca, um gosto amargo de ignorância. Vocês parecem que viram o diabo, resmungou Rafa, sem erguer os olhos da lâmina, que agora brilhava perigosamente sob a luz fraca. Léo, que ainda digitava notas apressadas no celular com os polegares trêmulos, respondeu sem fôlego. Não é o diabo, Rafa. É pior, porque é real. Está nos livros do Dr. Luiz, nas histórias do seu sertão. É o que chamam de lobisomem brasileiro. Adaptado, evoluído. Ana o cortou, a voz mais afiada do que gostaria. Real? Essa palavra é perigosa, Léo. A gente precisa de provas, de método. A medicina, a ciência, ensina isso. Uma pegada não é uma tese. Pelos não são uma conclusão. Léo ergueu o celular mostrando a foto ampliada que tirara. As pegadas fundas no barro, a forma inumana, as marcas das garras na borda. E isso parece o quê? Um cachorro gigante? Uma onça que pegou o ônibus e desceu aqui em Santa Isabel? Estamos no meio da cidade, Ana. Isso é um lobisomem urbano, se quiser um nome técnico para sua tese. Rafa interrompeu a discussão incipiente com uma frase que caiu como uma pedra entre eles. Nome não mata faca, e bala matam. O silêncio voltou a pesar, mais denso que antes. Foi então que um estampido seco, distante, cortou a madrugada. Um disparo único. O som reverberou entre os becos, a acústica da favela o multiplicando, fazendo-o parecer vir de todos os lados. Foi seguido de gritos curtos, abafados, e do som inconfundível de alguém correndo em desespero, pés chapinhando na lama. Alguém caía. A respiração dos três acelerou ao mesmo tempo, sincronizada pelo alarme primal. Ana se aproximou da abertura que um dia fora uma janela. A poça d'água lá fora refletia o céu doente e a luz intermitente do poste. No reflexo, ela viu um vulto passar. Foi um borrão, uma falha na realidade, que durou menos de um segundo. O corpo parecia vagamente humano em sua silhueta, mas se movia com uma velocidade estranha, antinatural, quadrúpede por uma fração de segundo, depois ereto no seguinte, desaparecendo na escuridão de uma viela. O coração dela bateu forte contra as costelas, avistamento de lobisomem, pensou, a palavra se formando em sua mente contra a sua vontade. O som cessou de repente, só a chuva insistia em seu ritmo fúnebre. Então passos lentos, pesados, arrastando-se pela lama. O grupo se ergueu em alerta, Rafa com o canivete em punho, Léo com a câmera apontada como uma arma. Uma sombra projetou-se no vão da porta. Primeiro, uma mão surgindo, marcada por cicatrizes antigas que contavam histórias de violência. Depois, o rosto endurecido de um homem que o bairro conhecia. A frase do roteiro original,
O rosto endurecido de um homem que o bairro conhecia, Rafa, continha um erro de continuidade, pois Rafa já estava na sala. O texto foi ajustado para refletir a confissão de Rafa sobre seu passado. O homem que entra na memória de Rafa é o dono das terras do sertão, mas a ação principal permanece com o trio. Rafa baixou o canivete, a tensão em seu corpo se transformando em um tremor contido. Ele não olhava para a porta, mas para dentro de si mesmo, para uma memória que o disparo e o grito haviam desenterrado. Eu já vi isso antes, disse ele, a voz rouca, como se viesse de um lugar muito distante. Ana e Léo se entreolharam confusos e alarmados. No sertão eu era moleque ainda. Começou um boato igual aqui. Falaram de um lobisomem caipira que rondava os currais à noite. Eu não acreditei. Ninguém acreditou. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Mas os bois estavam lá mortos. Dezenas deles. A carne arrancada dos ossos, o sangue sugado até a última gota. Não era onça, não era ladrão de gado, não era homem nem bicho. Era o que as velhas chamavam, benzendo-se, de o mito do lobisomem feito carne. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então, você acredita agora? Rafa finalmente ergueu os olhos, e neles havia uma escuridão que Léo nunca vira antes. Não é questão de acreditar, doutora. É questão de sobreviver. A chuva apertou novamente, o som nas telhas quebradas crescendo como uma salva de palmas para a revelação sombria. Do lado de fora, o som de correntes batendo contra metal ecoou, um lembrete frio de que não estavam sozinhos. Zeca e seus homens ainda rondavam as ruas, e a fera também. Eles estavam presos entre dois tipos de predadores. Léo, ansioso, sentindo a história pulsar sob seus dedos, gravou um áudio para si mesmo, sussurrando no microfone do celular. Relatos de moradores, sinais físicos confirmados, pegadas, pelos, ataque com vítima. Os relatos de lobisomem crescem, mas a polícia não entra aqui e ninguém acredita. Se eu postar isso, vão me chamar de sensacionalista, de abutre. Mas se eu me calar a caçada ao lobisomem, continua às cegas, e mais. Gente vai morrer. O peso da responsabilidade o esmagava. Ele não queria ser apenas o narrador desta história. Precisava ser um sobrevivente. De repente, o rádio quebrado e empoeirado no canto da sala chiou, por algum milagre elétrico ou interferência sobrenatural. Uma estática crepitante encheu o ar, e uma voz rouca, metálica, emergiu do ruído branco, distorcida e inumana. O lobisomem existe. O ciclo não terminou. Quando o sangue escorrer na lua cheia, ele sempre volta. E com um estalo final, o rádio emudeceu. O silêncio que se seguiu retomou a sala. Mais pesado, mais frio e mais absoluto do que antes. A chuva parou de repente, como se alguém tivesse fechado uma torneira no céu. O silêncio que se seguiu foi ainda mais inquietante, pois a favela, privada do som constante da água, parecia prender a respiração. Cada som agora era nítido, isolado e potencialmente perigoso. Léo, Ana e Rafa se abrigaram sob a laje de um boteco fechado, trancados atrás de uma pesada porta de metal corrugado. O ar lá, dentro, era viciado, impregnado com o cheiro azedo de cerveja velha e o odor químico de desinfetante barato. A única luz vinha da rua, uma lâmpada vermelha na fachada que piscava em um ritmo intermitente, como um coração em falência. A cada pulso, o interior do boteco era banhado em um brilho infernal, lançando sombras que se contorciam e dançavam nos muros pichados, transformando pilhas de caixotes em monstros agachados. Ana, incansável, tentava organizar suas anotações em uma mesa de metal bamba. O papel estava úmido, a tinta de sua caneta borrando, as palavras se dissolvendo como suas certezas. Seus dedos tremiam, não pelo frio, mas pela urgência de dar sentido àquilo que testemunhavam. Em uma página, um desenho anatômico grosseiro das marcas de lobisomem, com setas apontando para a profundidade e o espaçamento impossível das presas. Em outra, perguntas que a assombravam.
Qual a força de compressão necessária para esmagar um fêmur humano? Qual animal conhecido possui tal biomecânica? Eram as perguntas de uma cientista à beira do abismo do inexplicável. Léo passava nervosamente os vídeos em sua câmera, o fone de ouvido isolando-o. Ele não via mais as imagens como um jornalista. Ele as revivia. O grito da jovem em loop, o som gutural do monstro, o vislumbre dos olhos âmbar. Cada repetição era uma forma de autotortura, uma busca desesperada por uma falha, um reflexo de luz que provasse que tudo não passava de um truque. Rafa, por sua vez, permanecia como uma estátua de granito perto da porta, o olhar fixo na fresta de luz. Ele afiava sua lâmina curta em silêncio, o som um zumbido baixo e constante. Ele não olhava, ele escutava, filtrando os sons distantes da cidade, uma sirene, motos acelerando, do silêncio antinatural que cercava o beco. Foi Léo quem quebrou o silêncio, a voz tensa. Vou ligar para ele. O Dr. Luiz. Ele precisa saber. O rádio chiou em seu bolso. Era o número de emergência que Léo guardava como último recurso, uma linha direta para o único homem que talvez não os chamasse de loucos. Após vários segundos de um chiado que parecia rasgar o ar, a voz do professor surgiu, carregada de estática, grave e infinitamente cansada, como se falasse do outro lado do mundo ou do outro lado da vida. Vocês estão em Santa Isabel? Já me falaram de gritos de tiros. Estamos. Foi Ana quem respondeu, a voz firme, relatando como se estivesse em uma emergência de hospital. Vimos uma vítima, múltiplas lacerações, sinais de choque, marcas de garras, sangue, muito sangue. É o que os moradores estão chamando de ataque de lobisomem. Houve um silêncio na linha, preenchido apenas pelo crepitar da estática. Por alguns segundos, Léo pensou que a ligação tivesse caído. Então, a resposta veio, e não havia nela surpresa, apenas um profundo pesar. Não tratem como boato. A lenda do lobisomem tem raízes profundas na alma deste país. É contada em aldeias, sertões e cidades há séculos. É folclore, sim, mas folclore é o nome que damos para o banco de dados dos sobreviventes. As descrições são sempre assustadoramente semelhantes. Homens que mudam sob a lua cheia, deixando sinais de lobisomem. O cheiro de ferro e enxofre, pegadas fundas demais para seu peso aparente. E os olhos que brilham no escuro. Léo se adiantou, o coração martelando. O senhor está dizendo que a transformação em lobisomem é real? A voz do outro lado suspirou, um som que pareceu carregar o peso de anos de estudo e incredulidade. Real é uma palavra complicada, mas posso afirmar que os relatos existem em todo o Brasil. Já cataloguei casos no interior de São Paulo, onde o chamam de caipira no Nordeste, onde as histórias do sertão são mais viscerais. Até no sul do país, chamam de lobisomem cemitério, quando o veem rondando túmulos, atraído pela energia da morte. De lobisomem floresta quando surge nas matas, como um espírito vingativo da natureza. Em algumas comunidades, o mito do lobisomem é tão concreto que eles têm regras. Falam de como virar lobisomem, a maldição do sétimo filho homem, a infecção, através da mordida ou o pacto. O pacto é o pior. Implica intenção, malícia. Ana trocou um olhar aterrorizado com Léo. Aqui não é sertão, doutor. É uma favela. Cimento, tijolo e arame farpado. Gente pobre, crianças correndo, traficantes armados. O que vimos não era um animal perdido. Justamente. A voz do professor ganhou uma urgência sombria. O lobisomem urbano é a sua adaptação mais aterrorizante. O monstro muda com o cenário. Ele não precisa mais de floresta para caçar. A cidade lhe deu um novo ecossistema. Becos escuros, cemitérios clandestinos, prédios abandonados. Ele usa o caos da cidade como camuflagem. O perigo é o mesmo, talvez maior, só o palco mudou. Rafa, que permanecera em silêncio absoluto, falou baixo, mas perto o suficiente do telefone para ser ouvido. Então estamos em uma caçada ao lobisomem, sem saber as regras do jogo. Do outro lado da linha,
A voz do professor baixou o tom, tornando-se quase um sussurro conspiratório, as palavras lutando contra a estática. A regra é uma, só sobreviver. E para isso escutem com atenção. Isso é o que os antigos ensinam. Se ouvirem um uivo de lobisomem, não respondam, não gritem. Ele usa o som para triangular a posição da presa. Se tiverem um avistamento de lobisomem, não corram em linha reta. Ele é mais rápido e antecipa trajetórias. Usem os becos, virem esquinas, quebrem a linha de visão dele. E o mais importante, o cheiro. Se sentirem cheiro de ferro e podridão juntos, como sangue velho em metal enferrujado, já estão perto demais. Rádio chiou violentamente e a ligação caiu cortada com a finalidade de uma guilhotina. Os três ficaram parados no escuro pulsante, o silêncio na sala agora preenchido pelas palavras do professor. Uma sirene ecoou ao longe, um som de um mundo que já não parecia o deles. Não era mais questão de acreditar ou não. A questão era como sobreviver na mesma noite que uma criatura que saíra do folclore para reivindicar a cidade como seu território de caça. Ana fechou o caderno lentamente, o gesto final, decisivo. Não podemos mais fingir que é só lenda, é real. E está aqui. Léo guardou a câmera, o coração pesado como chumbo. A dúvida que o corroía não era mais se o lobisomem existe, mas se eles estariam vivos pela manhã para contar essa história ao mundo. O ar da favela estava impregnado de pólvora e mofo, como se o concreto poroso tivesse absorvido décadas de tiros, sangue derramado e chuvas torrenciais, exalando agora uma memória olfativa de violência. As vielas, agora parcialmente iluminadas por lâmpadas amareladas que lançavam mais sombras do que luz, revelavam figuras que preferiam a escuridão. Zeca, o chefe local, o dono não oficial da vida e da morte em Santa Isabel, caminhava com um passo lento e deliberado, mas cada pisada de sua bota cara na lama soava como um aviso. O barulho do couro de sua jaqueta encharcada rangia a cada movimento, e o tilintar metálico do grosso cordão de ouro em seu pescoço era mais ameaçador do que qualquer arma visível. Seus homens se espalhavam atrás dele, um enxame de sombras silenciosas e armadas. Ana, Léo e Rafa já sabiam que enfrentavam algo que transcendia a lógica humana. Mas Zeca não tinha interesse em mitos ou folclore. Para ele, o mundo se resumia a uma equação simples: poder e território. A fera que rondava os becos não era apenas um monstro saído do folclore do lobisomem. Era, para ele, um invasor, uma anomalia, uma ameaça direta ao seu domínio absoluto, e em seu reino, qualquer ameaça era eliminada. Bonita essa sua câmera, jornalista. A voz de Zeca saiu grave e arrastada, cortando o silêncio tenso. Ele parou a poucos metros do trio, os olhos negros e pequenos fixos em Léo, ignorando os outros dois. Vai filmar o quê? O lobisomem real? Vai vender a história do lobisomem no jornal e ficar famoso enquanto meu povo se borra de medo? Léo engoliu em seco, o gosto metálico da adrenalina na boca. Ele tentou manter a calma, projetar uma autoridade que não sentia. O que vimos não é invenção, Zeca. É mais que uma lenda do lobisomem. Tem gente ferida, uma garota quase morta. Isso é um ataque de lobisomem real. Zeca sorriu. Um movimento lento de lábios que não alcançou seus olhos. Os dentes de ouro brilharam sob a luz do poste. Aqui quem ataca sou eu, jornalista. Quem fere sou eu. Quem mata sou eu. Essa favela é minha. Esse bicho aí, essa história para boi dormir, não passa de medo de criança, de fofoca de comadre. Ele olhou de lado para seus comparsas, que seguravam fuzis com uma familiaridade assustadora. Mas se existir mesmo, esse tal de lobisomem brasileiro, como vocês estão chamando, eu caço, ninguém manda aqui além de mim, ninguém. Rafa deu um passo à frente, o corpo se interpondo sutilmente entre Zeca e os outros. Sua voz era baixa, mas carregada de uma convicção gélida. Esse não é o tipo de inimigo que você conhece. Zeca, bala de fuzil não garante vitória contra ele. Zeca aproximou-se de Rafa, invadindo seu espaço pessoal. O cheiro forte de cigarro misturado a suor e álcool barato encheu o ar. Ele era mais baixo que Rafa,
mas sua presença era esmagadora. Se for bicho, a gente mata. Se for gente se fazendo de bicho, a gente mata mais devagar. Sua voz era uma sentença. A diferença, Estira, é que eu não corro. Nesse exato momento, como se invocado pela arrogância do homem, o silêncio da favela foi rasgado. Um uivo de lobisomem ecoou, mas diferente dos anteriores. Este não era distante ou etéreo. Foi próximo, gutural e carregado de um poder territorial, tão alto que parecia ter saído de dentro das próprias paredes do beco. Os homens de Zeca se entreolharam, a bravata evaporando, substituída por um brilho de pânico primordial nos olhos. Alguns vacilaram, os dedos suando e escorregando no gatilho. Até o próprio Zeca franziu a testa, o sorriso desaparecendo. Que porra foi essa? Murmurou um dos capangas. A voz um fiapo Ana, movida por um impulso desesperado, apontou para o beco estreito ao lado deles, onde marcas fundas no cimento úmido revelavam arranhões recentes. São sinais de lobisomem. Ele está por perto caçando. Léo, com as mãos trêmulas, filmava a cena. Ele sabia que estava arriscando a vida, mas não conseguia parar. No visor, a imagem captava a atenção nos rostos dos traficantes, os arranhões profundos na parede e as gotas de sangue que ainda escorriam lentamente, misturando-se à água da chuva. Isso não é invenção. A voz dele soou mais para si do que para os outros, uma confirmação para sua própria sanidade abalada. É prova. As fotos de lobisomem que ninguém vai poder negar. Zeca deu um passo instintivo, para trás, mas recuperou a compostura com um esforço visível de vontade. O medo em seu rosto foi substituído por uma máscara de fúria. Aquele uivo não fora um som, fora um insulto. Então vamos caçar essa coisa. Sua voz era fria como aço. Quero ver se o mito do lobisomem aguenta uma rajada de AK-47 na cara. Ele ergueu o fuzil, e os comparsas, encorajados pelo líder, seguiram o gesto. A caçada estava declarada, não por necessidade de sobrevivência, mas por orgulho ferido, por uma disputa de poder. Entre o rei do morro e o monstro da noite, Ana se aproximou de Léo sussurrando com urgência. Eles são loucos, se o enfrentarem de frente vão morrer. Essa criatura não é como as histórias. É pior. Rafa cerrou os punhos, a mandíbula tensa. A lembrança do sertão das noites em que ouviu sobre o lobisomem nordeste voltou com a força de um soco. As tias diziam, nunca olhe nos olhos, nunca corra em linha reta, e, acima de tudo, nunca o desafie em seu território sob a lua. E ali, no coração da favela, ele sabia que aquelas regras ancestrais eram mais reais do que as leis dos homens. De repente, um vento forte e anormal varreu o beco, levantando folhas e sacos plásticos num redemoinho. O som de telhas de amianto batendo num telhado próximo ecoou, seguido pelo estrondo metálico de latas de lixo, caindo com violência no fim da viela. E então, uma sombra gigantesca atravessou a abertura do beco, um borrão de movimento tão rápido que a mente não conseguia registrar. Não houve tempo para identificar, apenas a impressão de um volume imenso e uma velocidade impossível, e o cheiro de ferro queimado que ficou no ar. Um dos capangas gritou, um som agudo de puro pavor, apontando para o nada. O caos se instalou. Mas antes que pudessem reagir ou correr, o silêncio voltou ainda mais pesado. Apenas um arranhar distante em concreto ecoava, um som metódico e calmo, lembrando-os de que a fera sabia brincar com a presa. Léo baixou a câmera, os olhos fixos na escuridão onde a sombra desaparecera. Ele sabia que aquela não era apenas a noite de uma reportagem. Era a primeira noite de uma guerra entre homens armados, presos em sua própria arrogância e o inexplicável. E eles estavam bem no meio do campo de batalha. O beco respirava como um animal acuado, a atmosfera pesada e expectante. O ar estava mais denso, carregado do cheiro metálico de sangue que ainda pairava teimosamente, misturado ao odor de lixo apodrecido que a chuva recente parecia ter despertado. Os capangas de Zeca espalhavam-se pela viela, uma formação tática precária e desfeita pelo medo. Estavam nervosos, os canos dos fuzis tremendo em suas mãos suadas,
O rangido de suas botas na poça d'água soava como tambores fúnebres, mas cada homem se movia com uma cautela que beirava a paralisia. Sabiam, com uma certeza primal que brotava no fundo de suas almas, que a qualquer instante podiam ser observados por olhos que enxergavam melhor no escuro do que eles jamais enxergariam na luz. Ana encostou-se à parede fria de um barraco. Os lábios, apertados numa linha fina, tentava raciocinar como médica, como cientista, avaliar o ambiente, analisar os sinais vitais da situação. Mas ali não havia lógica suficiente para acalmar o coração que batia descontrolado em seu peito. As marcas no chão, profundas e espaçadas, não pertenciam a nenhum animal catalogado. Eram sinais de lobisomem, a prova viva de que o mito do lobisomem se materializava ali, naquelas vielas esquecidas. Esse bicho não age por acaso, murmurou Rafa, a voz baixa e tensa, os olhos varrendo cada sombra, cada telhado, cada janela escura. Ele não está assustado, não está fugindo, ele caça. E nós entramos no meio da sua caçada zeca, sempre arrogante, cuspiu no chão, o som molhado ecoando com desprezo. Ele tentava projetar uma imagem de controle, mas a forma como seus olhos se moviam rapidamente de um lado para o outro traía sua apreensão. Fiquem de olho, porra! Se essa coisa aparecer, atirem para matar. Quero esse lobisomem real morto antes do amanhecer. Entenderam? Léo gravava com a câmera, o corpo tenso, agindo quase por instinto. Uma parte dele, o jornalista, tremia de excitação pela história que tinha em mãos. A outra parte, o homem, tremia de puro pavor. Ele sabia que sua vida pesava infinitamente menos do que a prova que estava registrando. Se sobrevivesse, teria as fotos de lobisomem mais impactantes que alguém já registrou, imagens que poderiam reescrever a história. Mas a probabilidade de sobrevivência diminuía a cada segundo que passava. Do nada, o vento mudou. Não foi uma brisa, mas uma corrente de ar forte e fria que pareceu surgir do fundo do beco, canalizada pelas paredes estreitas. Veio carregada com o odor insuportável de pelo molhado e ferro oxidado, um cheiro de predador que fez a bile subir na garganta de todos. O silêncio caiu como uma pedra, absoluto, engolindo até o som da chuva distante. Os cães da comunidade, que antes latiam histericamente, cessaram de repente. Todos ao mesmo tempo. Só o estalo de madeira velha se, quebrando em algum lugar acima, ecoava ao longe. Ana apertou o braço de Léo, as unhas cravando em sua jaqueta. Ele está aqui. Perto um dos capangas mais jovens, o rosto coberto de suor. Acendeu um cigarro com mãos trêmulas, tentando disfarçar o medo com um gesto de normalidade. A ponta vermelha brilhou como um farol na escuridão, mas no segundo seguinte, o mesmo vento soprou com uma precisão cirúrgica e apagou a brasa, deixando apenas um rastro de fumaça amarga. O homem praguejou baixo, mas seu olhar denunciava que ele também acreditava naquilo que seu chefe negava. Ele olhou para um companheiro e sussurrou: "Minha avó dizia sobre o 7º filho como virar lobisomem. Já ouviram histórias?" perguntou Léo em tom baixo para Ana e Rafa, como se precisasse confirmar que não estava louco. No interior de São Paulo, no Nordeste, todos falam da lenda do lobisomem. Alguns chamam de lobisomem cemitério, quando ele profana sepulturas, outros de lobisomem floresta, quando ele protege a mata. Mas todos dizem a mesma coisa: sob a lua cheia ninguém escapa. Ana assentiu, o rosto pálido sob a luz doentia. Minha avó falava disso também. Mordida, pacto. Eu sempre achei que era só folclore, mas agora... A voz dela se perdeu no ar, a frase inacabada pesando mais do que qualquer confissão. O grupo de Zeca se dividia entre o medo crescente e o orgulho ferido. Para Zeca, era uma questão de território. Para Rafa, uma questão de sobrevivência. Para Léo, uma questão de verdade. De repente, um barulho metálico. Ecoou de um barraco próximo. Grades de uma janela sendo arranhadas, o som de ferro se partindo sob uma força imensa. O som percorreu a espinha de todos como uma descarga elétrica.
O rádio no bolso de um dos capangas chiou violentamente, e uma voz estranha se infiltrou na frequência. Uma voz grave, distorcida, quase não humana, com o som de uma respiração úmida e gutural por trás. Vocês, chiado, já estão dentro da caçada ao lobisomem. Não há volta, todos gelaram. O capanga arrancou o rádio do bolso e o atirou no chão como se queimasse. Zeca gritou a voz alta demais, tentando recuperar o controle que sentia escorrer por entre os dedos. Fiquem firmes. É só um truque de rádio, caralho. Mas o suor que escorria pela sua testa, brilhando sob a luz amarela, denunciava que até ele, o rei daquele pedaço de inferno, começava a duvidar. O vento parou. O beco ficou parado. O ar pesado, sufocante. Cada sombra parecia se aprofundar, esconder algo pronto para saltar. Ana fechou os olhos por um segundo, tentando controlar a respiração, sentindo o coração disparar como um motor desgovernado. Quando os abriu, olhou para cima e jurou ter visto. No topo do telhado ao lado, uma silhueta agachada, recortada contra o céu nublado. Não era humana, era mais larga, mais densa. Garras compridas que brilharam por uma fração de segundo ao refletir a luz do poste, se agarravam à borda do telhado antes de a figura se retrair e desaparecer na escuridão. Está nos cercando, sussurrou Rafa, a voz cheia de uma certeza terrível. Ele não está se escondendo, ele está nos posicionando. Ele sabe que somos a presa. Ninguém respondeu. O silêncio era a única resposta necessária. A preparação estava feita, a armadilha estava montada. Não havia mais como fugir. A caçada ia começar. A tensão no beco explodiu de repente, sem aviso. Um estalo seco e agudo, como madeira de lei se partindo sob uma pressão imensa, reverberou do telhado de um dos barracos. O som foi seguido de outro, mais próximo, um baque surdo e úmido, como se um saco de areia molhada tivesse caído de uma grande altura, espirrando lama e água suja nas pernas dos capangas mais próximos. O silêncio que se seguiu durou apenas um batimento cardíaco, mas foi um silêncio absoluto, um vácuo apavorante, onde nenhum cão ousou latir, nenhum morador ousou respirar. Então ele surgiu. Da escuridão no fim do beco, ele se ergueu. Primeiro, apenas os olhos âmbar, duas brasas incandescentes que pareciam flutuar no ar, queimando com uma inteligência fria e predatória. Depois, a silhueta colossal se materializou, arqueada, com pelos encharcados e imundos escorrendo em fios negros e grossos, revelando por baixo uma musculatura densa e poderosa que se contraía a cada respiração. O lobisomem real estava diante deles, e era pior do que qualquer lenda. Cada músculo em seu corpo disforme parecia prestes a explodir de fúria contida, e cada gota que pingava de seu pelo caía no chão com o som pesado de chumbo derretido. Quando abriu a boca, revelando fileiras de dentes, que pareciam cacos de vidro amarelados, o ar vibrou com um uivo de lobisomem tão forte e brutal que rachou os vidros nas janelas próximas, uma onda de choque sônica que atravessou o corpo de todos, desorientando, paralisando. Os homens de Zeca, agindo por puro reflexo treinado, atiraram quase em uníssono. O beco explodiu em uma tempestade de fogo e som. Rajadas de fuzil iluminaram a viela em flashes estroboscópicos, pintando quadros de pesadelo na retina. Um vislumbre de garras recurvadas, o brilho de dentes gotejantes, a fúria nos olhos em brasa. Mas a criatura se movia com uma velocidade impossível, uma fluidez sobrenatural. Os projéteis de alto calibre zuniam pelo ar, ricocheteando nas paredes de tijolo com guinchos metálicos ou se perdendo na massa de pelos e músculos sem causar efeito aparente. A fera saltou, não como um animal, mas como um demônio, as pernas poderosas a impulsionando sobre o fogo cruzado. Aterrissou sobre um dos capangas antes que o homem pudesse sequer gritar. O impacto foi audível, um som horrível de ossos se partindo. A criatura cravou as garras em seu peito, e o som de carne e tecido sendo rasgados ecoou pelo beco, mais alto que os tiros.
O grito do homem foi sufocado em um gorgolejo de sangue. O corpo caiu sem vida, e a fera o arrastou para o lado como se fosse um brinquedo de pano. Os olhos já fixos no próximo alvo, Ana recuou, a mão sobre a boca, o estômago revirando violentamente ao ver as marcas de lobisomem sangrando na pele da vítima. Um testemunho brutal da força que enfrentavam Léo filmava sem parar, as mãos tremendo tanto que a câmera quase caiu. Cada quadro captava o impossível, o inexplicável. Ele observava, hipnotizado e aterrorizado, a forma como a criatura se movia, como os músculos pulsavam sob a pele, como o pescoço parecia se alongar em fúria. Não era um animal. Era algo em constante fluxo, como se a transformação em lobisomem fosse um processo contínuo, uma batalha entre homem e fera travada em cada fibra de seu ser. Zeca, mesmo chocado, o rosto pálido de incredulidade e raiva, manteve-se em pé. Um grito de fúria escapou de seus lábios e ele atirou novamente, esvaziando um pente inteiro na direção da cabeça da criatura. Uma das balas atravessou a orelha pontuda do monstro, arrancando um pedaço. A fera apenas rugiu, um som gutural de dor e ódio, como se a dor fosse apenas combustível para sua ira. Avançou contra Zeca, que teve apenas 1 segundo para tentar desviar. O monstro o atingiu com a força de um carro em movimento, derrubando-o no chão. O peso esmagador da criatura o prendeu, o hálito fétido de carne podre em seu rosto. Só o instinto de sobrevivência fez com que Zeca girasse o corpo no último instante, evitando um golpe mortal das garras que visavam seu rosto. Mesmo assim, a garra desceu, e ele sentiu uma dor lancinante quando ela rasgou seu braço da espala ao cotovelo, dilacerando músculo e tendão até o osso. Isso não é lenda. Virou a porra da caçada ao lobisomem, e nós somos a caça, gritou Rafa, a voz rouca de adrenalina, puxando Ana e Léo para trás. A criatura, ignorando Zeca, que se contorcia de dor no chão, saltou de novo, derrubando outro homem com uma patada que esmagou seu crânio. O sangue se espalhou, misturando-se à lama e à água suja, tingindo o beco de vermelho. O cheiro de ferro queimado e ozônio ficou insuportável. Era como se a favela inteira estivesse impregnada do fedor sangrento do mito do lobisomem, tornado realidade. Léo registrava cada segundo, a mente em curto-circuito. Seus lábios murmuravam as mesmas palavras de novo e de novo, um mantra contra a loucura. Prova, prova, o lobisomem existe. Um vulto passou por cima deles, e a parede de tijolos ao lado de Léo foi riscada por garras afiadas. Os estilhaços de cimento e barro caíram como chuva sobre eles. Ana ergueu os olhos e viu a criatura subindo o muro, com a agilidade de um felino e a inteligência de um homem, usando as imperfeições da parede como apoio. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao perceber que aquele não era apenas um animal em fúria. Havia método, havia consciência tática no ataque. Do alto do muro, o monstro parou, arqueado contra o céu noturno. As nuvens se abriram por um instante e a luz pálida da lua cheia o banhou, revelando sua silhueta terrível em todos os detalhes. Ele então lançou um uivo, não de dor, mas de triunfo, um som que reverberou em cada viela, em cada barraco, um grito de domínio que parecia atravessar os ossos e corroer a coragem de todos que o ouviam. Zeca, no chão, cuspia, sangue e raiva. Desce aqui, seu demônio maldito, berrou ele, mas sua voz soava mais como o desespero de um rei deposto do que um desafio. Rafa não esperou para ver mais. Puxou o grupo para dentro de uma garagem abandonada, cuja porta de metal estava entreaberta, os passos deles ressoando na água suja que inundava o chão. As portas rangiam ao serem empurradas, e lá dentro o ar era sufocante, impregnado com o cheiro de óleo velho e ferrugem. Ele está nos testando, nos enfraquecendo, disse Rafa, respirando com dificuldade, o peito ardendo. Isso foi só o começo do ataque. O pior ainda está por vir, Léo. Ainda com a câmera ligada e apontada para a escuridão do beco, sabia que não estava gravando apenas um ataque.
Ele estava registrando uma guerra entre mundos. O humano, com suas armas e sua arrogância, e o lendário, com sua fúria e seu poder ancestral. E cada segundo filmado podia ser o último de suas vidas. A garagem abandonada onde o grupo buscou refúgio parecia respirar junto com eles em arquejos curtos e aterrorizados. O cheiro de óleo queimado e ferrugem era tão intenso que queimava a garganta a cada inspiração. No teto de zinco, as goteiras caíam sobre tambores de metal vazios, produzindo um som metálico e ritmado, uma percussão irregular que soava como tambores de guerra anunciando o que estava por vir. Ou talvez a contagem regressiva para a própria morte. O silêncio da favela lá fora não era natural. Era como se todos os sons, motos, vozes, até o vento, tivessem sido engolidos pela presença da fera, deixando um vácuo auditivo que amplificava o som de suas próprias respirações ofegantes. Ana tremia, não de frio, mas de choque e sobrecarga sensorial. As mãos dela ainda carregavam o sangue seco da vítima do primeiro ataque de lobisomem, a textura áspera em seus dedos um lembrete cruel de que ninguém estava a salvo. Rafa respirava fundo, os olhos adaptados à escuridão, analisando as frágeis saídas daquele caixote de metal. O ex-policial sabia que o confronto era inevitável. Não havia negociação com uma criatura moldada pelo instinto puro da caça. De repente, um som arrastado do lado de fora, garras longas raspando contra o metal corrugado da porta, um som agudo que arrepiou a pele de todos. Seguiu-se um baque surdo que fez o chão estremecer. O portão da garagem tremeu, como se algo colossal colidisse contra ele com força brutal. Mais 2 impactos se seguiram, cada vez mais fortes, o metal rangendo e se deformando para dentro, o som de parafusos se soltando da ferrugem ecoou como tiros. Então silêncio. Um silêncio pesado, expectante, apenas a respiração deles preenchia o espaço. Léo ergueu a câmera, o LED vermelho de gravação, um pequeno olho vigilante na escuridão. O visor ainda gravava, o olho eletrônico fixo na porta deformada. Pela abertura recém-criada, onde o metal se dobrou, ele captou um movimento. 2 olhos brilhantes, âmbar, surgiram no vão, observando. Não havia pressa naquelas pupilas dilatadas, não havia fúria animal. Havia uma calma aterrorizante, a certeza de quem sabe que é o predador e que a presa está enjaulada. Ele está nos caçando como rato em gaiola, sussurrou Rafa, a voz um fio. Ana agarrou um pedaço de vergalhão enferrujado do chão, mas as mãos tremiam tanto que a arma improvisada parecia pesar 1 tonelada. O uivo que veio em seguida não foi longo como antes. Foi curto, cortante, e veio da própria porta. Um som gutural e possessivo que preencheu a garagem como uma lâmina, penetrando os ossos. A porta finalmente cedeu. Com um último impacto ensurdecedor, o ferro se dobrou para dentro com um guincho de metal torturado, e a criatura entrou. A cada passo lento e deliberado, o chão de concreto vibrava. Pelos escuros, molhados de chuva e sangue, escondiam músculos que se contraíam sob a pele como cobras. Os dentes brilhavam à luz pálida da lua, que atravessava um buraco no telhado. Aquele era o retrato final da transformação em lobisomem. Parte homem em sua inteligência sádica, parte fera em sua força impossível. Inteiramente morte Zeca, ferido mas ainda agarrado à sua arrogância, ergueu a pistola com a mão boa e disparou. O som ecoou pela garagem, ensurdecedor, mas a criatura se moveu com uma agilidade que desafiava seu tamanho, a cabeça se inclinando para o lado no último instante. A bala ricocheteou em um tambor de metal. Antes que Zeca pudesse atirar de novo, a fera saltou sobre ele, esmagando-o contra o chão com um peso que lhe partiu as costelas. O grito de Zeca, o homem que aterrorizava a favela, foi um som agudo de dor e surpresa, mas foi rapidamente engolido pelo rugido da fera. Rafa agiu. Correu, puxando Ana e Léo para trás de uma pilha de tambores velhos. O cheiro de ferrugem misturado ao de sangue fresco encheu o ar, sufocante. A fera ergueu o corpo quebrado de Zeca como se não pesasse nada.
e, com um movimento de pura força, o atirou contra a parede de concreto do fundo. O impacto rachou a alvenaria. Zeca deslizou para o chão, um boneco quebrado, o rei deposto em seu próprio reino. Ana tapou a boca para não gritar, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto sujo. Léo, por outro lado, não desligou a câmera. Seus olhos estavam fixos na tela, o cérebro se dissociando da realidade, como se registrar o horror fosse mais importante do que vivê-lo. O mito do lobisomem estava sendo escrito em sangue diante deles, não mais como lenda, mas como um testemunho ocular brutal. O lobisomem avançou, cravando as garras no último capanga de Zeca que tentava fugir. O corpo caiu, sem vida. O chão da garagem já não era cimento e óleo. Era um tapete de sangue. Foi então que Rafa tomou sua decisão. Agarrando uma pesada barra de ferro, ele avançou, gritando com toda a força de seus pulmões, um grito de guerra e desespero para chamar a atenção da criatura. O golpe, impulsionado pela adrenalina, acertou em cheio o flanco do monstro. A criatura rugiu, um som de dor genuína, e pela primeira vez pareceu surpresa. Mas, em vez de recuar, virou-se com uma velocidade aterrorizante, encarando Rafa. Os olhos, âmbar encontraram os dele. Por um instante, o mundo parou. O ex-policial lembrou-se das histórias do lobisomem nordeste, das velhas que diziam: "Nunca olhe nos olhos, ele vê sua alma e a devora antes mesmo de tocar sua carne." Mas Rafa não desviou. Ele viu naqueles olhos não apenas a fúria de uma besta, mas uma malícia antiga, uma inteligência cruel que se deleitava com o medo. Ele segurou firme a barra, respirando como quem aceita sua sentença. A fera rugiu e o atacou. Rafa rolou para o lado. A garra do monstro passando a centímetros de seu rosto, o golpe arrancando faíscas do chão de cimento. O monstro ergueu-se novamente, mais alto do que qualquer homem, mais rápido do que qualquer predador. Era o lobisomem sertão e o lobisomem urbano, fundidos em uma única máquina de matar. "Corram! Agora!" gritou Rafa, posicionando-se entre a criatura e seus amigos. Ana puxou Léo, que ainda filmava, o transe quebrado pelo grito de Rafa. A câmera registrava tudo, o uivo final da fera, o sangue, os olhos, registros que seriam as fotos de lobisomem mais brutais que o mundo já vira. Mas a cada segundo, ficava claro que talvez ninguém sobrevivesse para mostrá-las. A criatura avançou sobre Rafa, Ana e Léo, aos tropeços, alcançaram uma porta lateral enferrujada e a forçaram. Ao saírem para a viela escura, o último som que ouviram da garagem foi o rugido triunfante da fera e o grito de Rafa sendo abruptamente cortado. A batalha final havia terminado e o monstro havia vencido. O silêncio, após a batalha, era quase insuportável, mais pesado e opressor do que os gritos e o caos que o precederam. O uivo de lobisomem não soava mais no ar, mas continuava a vibrar nos ossos dos sobreviventes, um eco fantasma que arrepiava a pele. A garagem, agora uma tumba aberta, exalava um miasma denso de sangue quente, óleo queimado e o ozônio de uma violência sobrenatural. O cheiro grudava na parte de trás da garganta, um gosto de morte. O chão estava coberto de corpos destroçados, uma tapeçaria grotesca pintada em tons. De vermelho e preto, Zeca, o rei deposto, estava esmagado contra a parede, um boneco quebrado. Seus capangas, meras formas humanas irrecognoscíveis, e de Rafa não havia sinal, apenas a barra de ferro que ele usara, agora torta e manchada, caída perto da poça de sangue mais escura. Ana estava ajoelhada na lama do lado de fora, o corpo tremendo em espasmos incontroláveis. Ela tentava limpar o sangue e a sujeira das mãos com um pedaço de gaze, um gesto fútil de purificação. Seus olhos estavam vermelhos, secos, não apenas pelo esforço, mas pelo choque de ter chorado todas as lágrimas que tinha. As marcas de lobisomem que vira no braço de Rafa mais cedo, um ferimento de raspão, agora pareciam um presságio, um selo que o marcara para o abate. Não faz sentido. A voz dela falhava.
um sussurro para si mesma. A cientista nela lutava desesperadamente contra o colapso, a estrutura óssea, a densidade muscular. Fuzis de assalto, calibre 7,62. O impacto cinético deveria ter feito alguma coisa. Bala não parou, ferro não quebrou. O que diabos mata um lobisomem real? Prata? Isso é loucura, tem que haver uma fraqueza, uma explicação biológica. Rafa, em sua memória, fechou os olhos por um instante. No sertão, diziam que só prata. A lembrança de sua voz, grave e resignada, era uma faca no coração de Ana. Mas aqui, quem tem bala de prata? Talvez nada mate. Talvez só sobreviver já seja vitória. A vitória tinha um gosto amargo de cinzas. Léo estava afastado, encostado em uma parede, revendo as gravações na tela pequena de sua câmera. Seus olhos estavam vidrados, a mandíbula tensa. Cada quadro em alta definição parecia pulsar com uma vida profana. Pegadas fundas na lama, garras cravadas no concreto, olhos refletindo a lua e o horror final na garagem, a imagem tremida da criatura avançando sobre Rafa. Eram as fotos de lobisomem que poderiam chocar o mundo, a prova definitiva que ele arriscou tudo para conseguir. Mas agora, olhando para elas, ele não sentia o triunfo do jornalista, apenas a culpa esmagadora do sobrevivente. Ele hesitava. Se mostrasse aquilo ao mundo, seria chamado de louco, criador de fake news. Se escondesse, o sacrifício de Rafa teria sido em vão, e a caçada ao lobisomem continuaria invisível, silenciosa, condenando mais vidas à escuridão. Do lado de fora, um som arrastado e hesitante quebrou a quietude. O chinelo na lama cauteloso, o mesmo velho do beco se aproximou, o corpo encurvado, o rosto um mapa de rugas e medo. Ele olhou para a carnificina na garagem e se benzeu, os lábios murmurando uma prece antiga. Eu vi de novo, disse ele, a voz cansada, como se carregasse o peso de todas as noites de vigília. Depois do barulho, ele pulou os telhados. Não correndo sem pressa, como se a favela fosse só o quintal dele. Minha mãe, que Deus a tenha, falava das lendas de lobisomem, eu ria. Hoje eu não rio mais. Ana ergueu o olhar, o rosto manchado de lágrimas e sujeira. Então não é só aqui, não é só hoje, é um ciclo. O velho assentiu, os olhos trêmulos fixos nela. Sempre volta lá no Nordeste. Chamavam de lobisomem, sertão vinha da mata. Roubava a alma dos homens. Aqui, ele vem do esgoto, do prédio abandonado. É o lobisomem urbano, mas é o mesmo mal, moça. É a mesma fome. Ele nunca vai embora de verdade. O peso daquelas palavras esmagou o que restava do espírito dos dois. Não era um monstro, um incidente isolado. Era uma força da natureza, uma maldição cíclica. A dor no peito de Ana se transformou em algo duro e frio. Raiva. Ela se ergueu, o corpo ainda tremendo, mas os olhos agora queimando com uma nova determinação. Ela olhou para a barra de ferro de Rafa. Então vamos caçar. A voz dela era baixa, mas ressoava com uma força que ela não sabia que possuía. Não dá para esperar que ele venha de novo. O Rafa, ele nos deu uma chance. Não podemos desperdiçar. Léo ergueu os olhos da câmera, surpreso com a mudança nela. Isso pode nos matar, Ana. A voz dele era a da razão, do medo. O medo já quase nos matou. Ela rebateu, a voz firme. Pelo menos agora, a gente sabe. O que está enfrentando, Léo olhou para a câmera em suas mãos, para as imagens que continha. O mito do lobisomem não era só mito, era verdade. E a verdade era uma arma. Ele desligou o modo de revisão e ajustou a lente, o clique final soando como uma sentença. A verdade não vai nos proteger, mas talvez possa alertar os outros. Ele olhou para Ana, uma decisão se formando em seus olhos. O que é pior? Contar e todos terem medo, ou não contar e todos morrerem? O silêncio tomou conta, mas era um silêncio diferente. Não era de medo, mas de resolução. A respiração dos dois se misturava ao gotejar metálico que vinha da garagem. A fera tinha recuado, mas não desaparecido. Em algum ponto daquela teia de vielas, seus olhos ainda observavam, esperando o próximo momento de atacar.
Mas agora algo havia mudado. A presa havia decidido revidar. A madrugada começava a ceder, não com a promessa de um novo dia, but with the weary resignation of a night that had lasted an eternity. Um tom azulado e doentio começou a manchar o horizonte, uma luz fria que não aquecia nem trazia alívio. Apenas expunha a miséria e a carnificina que a escuridão antes velava. A favela de Santa Isabel, ainda úmida da chuva e marcada pelo sangue da noite, parecia mais silenciosa do que nunca. Nem os galos ousaram cantar. As vielas, normalmente já pulsando com os primeiros sons da vida ao amanhecer, estavam mortalmente vazias, como se todos os moradores tivessem aprendido a lição em seus ossos. Ficar dentro de casa, atrás de portas, trancadas, era a única forma de sobreviver. Léo e Ana seguiam exaustos, arrastando os passos sobre o asfalto molhado, como se caminhassem no fundo do mar. Cada movimento era um esforço monumental. As roupas rasgadas, sujas de lama e do sangue de outras pessoas, e os olhos vermelhos e fundos em seus rostos pálidos, eram o testemunho mudo de que haviam atravessado o impossível e emergido do outro lado, irrevogavelmente quebrados. A câmera de Léo, seu terceiro olho, ainda estava em sua mão, mas não mais. Gravando ele assegurava como um amuleto, ou talvez como a urna funerária de seu amigo. No visor, as imagens congeladas que ele não conseguia parar de ver, garras, sangue, os olhos âmbar refletindo a lua, eram a prova de que a história do lobisomem não era só contada em fogueiras ou varandas de casas antigas. Era real, urbana e tinha um endereço manchado de morte. Ana, com as mãos ainda manchadas de uma sujeira que sentia ter penetrado sua alma, segurava o próprio braço, como se para impedir a si mesma de desmoronar. A imagem do corte no braço de Rafa, as marcas de lobisomem que ele sofreu, latejava em sua mente. Ela, a futura médica, não pôde fazer nada. Seu conhecimento era inútil. Ela tentava se convencer de que nenhum hospital poderia tratar aquilo, mas o sentimento de impotência era esmagador. Não era apenas uma ferida que ela lamentava, era o peso de um encontro com o lobisomem real que havia esmagado sua fé na ordem natural do mundo. Rafa, por sua vez, permanecia como uma presença, fantasma entre eles. O silêncio que ele deixou era mais pesado que qualquer palavra. Seu olhar duro, que encarava o perigo de frente, agora estava gravado na memória deles. Léo se lembrava das histórias que ele mal começara a contar, do lobisomem nordeste, do lobisomem sertão, contos de medo que se tornaram sua sentença de morte. Aquelas não eram apenas memórias de infância, eram advertências que ele tentara lhes dar, e agora Ana entendia com uma clareza dolorosa que Rafa não morrera apenas lutando contra um monstro, mas confrontando os fantasmas de sua própria terra. Ele não acabou, murmurou Ana para o nada, a voz rouca. O velho tinha razão. Isso foi só um começo. Léo parou de andar, a exaustão o atingindo como uma onda física. Ele ergueu a câmera não para gravar, mas como se pesasse o objeto em suas mãos, e com ele, o fardo que continha sua voz, embargada pela dor e pela falta de sono, saiu quase como uma confissão. O mito do lobisomem não é mito. É um relatório de guerra. A favela foi o palco da caçada ao lobisomem. E nós éramos a isca. Essas imagens são as primeiras fotos de lobisomem que ninguém vai conseguir negar. A prova que eu queria, ele riu, um som seco e sem humor. Mas a pergunta que não sai da minha cabeça é: o que acontece quando o mundo vir isso? Estão prontos para saber que os monstros não vivem só nos contos de fadas? O silêncio caiu de novo, pesado e úmido. Apenas o som distante de um ônibus roncando na avenida principal, lá embaixo, lembrava que o cotidiano ainda existia indiferente, além das fronteiras daquele inferno. Mas ali em Santa Isabel nada seria igual. Ao longe, quando já acreditavam estar se aproximando da borda da favela, da falsa segurança da cidade formal, um uivo de lobisomem ecoou, mais baixo, mais distante, melancólico, mas ainda assim inconfundível.
O som percorreu os becos como um vento frio, uma assinatura final na obra de terror daquela noite. Os dois congelaram, o sangue gelando nas veias. O monstro podia ter desaparecido, mas não. Havia sido vencido. Era a confirmação sombria de que a lenda do lobisomem não terminava com o amanhecer. Ela apenas se recolhia para as sombras, esperando a próxima lua. Léo desligou a câmera, o pequeno LED vermelho se apagando com um clique final. Ele aguardou na bolsa com o cuidado de quem guarda uma arma carregada. Rafa estava morto. Zeca estava morto. Mas o mal continuava vivo. Ana fechou os olhos por um instante, não para rezar, mas para gravar aquela verdade em sua alma. E então, seguiram em silêncio, deixando para trás o labirinto de vielas. Cada passo carregava a certeza esmagadora de que aquela noite não fora a última. A caçada não havia terminado. Para eles, estava apenas começando. O que você faria se ouvisse um uivo assim na sua rua? Acha que Léo e Ana devem mostrar as gravações ao mundo? Comente, curta e compartilhe. E claro, inscreva-se no Sombras do Terror e ative o sininho. A cada semana, um novo relato arrepiante para provar que o medo está mais perto do que você imagina.